Fala galera, Baiano aqui. Você sabe qual é o significado da Santa Ceia? A Santa Ceia do Senhor é uma ordenança do próprio Jesus à sua igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 até o 26. Agora vamos lá. Qual é a origem da Santa Ceia na Bíblia? A Bíblia nos mostra claramente a origem da Santa Ceia do Senhor. Os evangelhos descrevem em detalhes a celebração da primeira ceia em Mateus 26, versículo 26 e 29, Marcos 14, versículo 22 a 25 e Lucas 22, versículo 14 ao 20. Mas vamos ver o que diz em Mateus 26, 26 e 29. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue na aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu digo que, de agora em diante, não bebereis deste fruto da vide, até que um dia em que bebereis o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Na sequência, o Novo Testamento também nos mostra a prática da Santa Ceia do Senhor nos primeiros anos da igreja cristã. Em Atos capítulo 2, versículo 42 diz: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Atos capítulo 20, versículo 7 também diz: no primeiro dia da semana, reuniu-nos para repartir o pão. E Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. 1 Coríntios capítulo 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 também diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A Santa Ceia do Senhor foi instituída na noite em que Jesus Cristo foi traído. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu dissestes. E quando comia, Jesus tomou o pão e o abençoou, e o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, 25 ao 28. E qual é o significado da Santa Ceia? A Santa Ceia é a recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos da Santa Ceia, lembramos-nos da indescritível amor de Deus por nós, ao entregar o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 25 e 26. Jesus deu sua própria vida em favor de nós, para nos redimir dos nossos pecados. Mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais do que uma simples lembrança. Ela representa a realidade da obra da redenção. A Santa Ceia do Senhor também é um momento especial de comunhão da igreja, onde fica evidente a participação dos crentes como membros do corpo de Cristo e a manutenção do crescimento espiritual de cada cristão. Agora, e quais são os elementos da Santa Ceia do Senhor? Jesus apresentou os elementos que simbolizaram o seu sacrifício, o pão e o vinho. O pão simboliza o seu
corpo partido, e o cálice simboliza o seu sangue derramado como a nova aliança. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Simbolicamente, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Ao comer do pão e tomar do cálice, pela fé, o cristão participa da comunhão em Jesus e se alimenta espiritualmente dele. Agora, quando não tomar a Santa Ceia do Senhor, e o que é participar indignamente? Essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque cada um deve examinar a si mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, 28 e 29. Paulo exorta a igreja de Coríntios a não participar da ceia do Senhor indignamente. Portanto, participar da ceia do Senhor, esquecendo-se do seu real significado, é participar indignamente. Por banalizar o sacrifício, do significado do sacrifício de Jesus e da comunhão com Cristo, tal pessoa acaba participando da Santa Ceia do Senhor para a própria condenação. E quem pode participar da Santa Ceia? Só quem é batizado? É verdade que não existe na Bíblia um versículo assim: só participará da Santa Ceia do Senhor quem for batizado. Porém, de forma implícita, a Bíblia nos deixa claro de que a participação da Santa Ceia do Senhor reserva-se aos cristãos batizados e aptos a participar dela, isto é, aquele que compreende seu significado e importância. O Novo Testamento registra de forma clara uma sequência de acontecimentos relacionados à pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, a pessoa precisa crer em Jesus e ser batizada. Consequentemente, ela deve ser instruída nos mandamentos da palavra de Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa sequência fica bem evidente em Atos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Após o sermão de Pedro, as pessoas se arrependeram e creram em Jesus e imediatamente foram batizadas. Naquele dia, quase 3.000 pessoas receberam o Evangelho e foram batizadas. Na sequência do mesmo texto, o escritor do livro de Atos informa o que aconteceu com as pessoas que foram convertidas a Cristo. Ele diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, versículo 42. Desta maneira, fica muito claro que a ceia do Senhor é reservada para a comunhão dos que estão em Cristo e o forma o seu corpo. A Santa Ceia não é apenas um ritual litúrgico, mas um ato de discernimento e de muita importância para o cristão. E qual a relação da Santa Ceia do Senhor com a Páscoa? Claramente, podemos traçar um paralelo entre a Ceia do Senhor e a Páscoa. Porém, não devemos cometer o erro de confundir Santa Ceia com Páscoa judaica. O paralelo que podemos estabelecer é, principalmente pelo fato de que Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós como Cordeiro Pascal. 1 Coríntios capítulo 5, o versículo 7 diz isso: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi o sacrifício por nós. Por isto, ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu corpo partido, seu sangue derramado, proveram a nossa redenção. A nova aliança entre Cristo e a igreja foi evidenciada na ceia antes da morte de Jesus Cristo. Ali, Jesus celebrou a última Páscoa e estabeleceu a primeira ceia. Ele também deu as recomendações necessárias para que o seu povo observasse essa ordenança até o dia de sua volta. Celebrai a ceia do Senhor até que ele venha.
Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!